Exemplo 1. Identifique os coeficientes A, B, C de cada equação. Questão bem simples, tá bom? O que você tem que saber? A primeira coisa que você tem que saber é a forma geral da equação do segundo grau. E que formato é esse? Qual é a forma geral? Pronto, está aqui a forma geral da equação do segundo grau. Para que possamos identificar os coeficientes da equação do segundo grau, a equação tem que estar nessa forma, que é a forma geral, ou também podemos chamar de forma reduzida, tá certo? Então, a forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o valor que está próximo do x2 é o valor de A. O valor que está próximo do x, ou seja, multiplicando x, é o valor de B. E o termo independente, o número que fica sozinho, é o C. Tá certo? Então, eu vou colocar essa forma próximo dessa equação e você vai poder identificar os coeficientes. Vamos fazer isso então. Vou colocar essa forma geral aqui embaixo para ficar mais fácil de ver. Pronto. E quem é A então? Vamos lá. A é o termo, é o coeficiente que fica próximo do x2, que está multiplicando x2. E qual é o número que está multiplicando x2? É o 2. Então, A vale 2. Olha que coisa fácil. E o termo que multiplica x é o menos 11. Então, B é menos 11. O sinal acompanha o coeficiente. Então, B vale menos, não esquecer, isso é importantíssimo, menos 11. E, por fim, o C. O C é o termo independente, é o número que fica sozinho. É mais 5. Quando é mais, não se coloca o sinal, então é só 5. Então, acabamos de identificar os coeficientes A, B e C. Está aqui a resposta. Isso aqui é só para deixar organizado. A resposta é A igual a 2, B igual a menos 11 e C igual a 5, tá bom? Da mesma forma, você vai fazer o item B, porque também já está na forma geral. Pause o vídeo e tente fazer o item B sozinho, seguindo esse exemplo. Conseguiu? Espero que sim. Olha só. Eu vou fazer direto, tá bom? Não vou colocar aí embaixo a forma geral de novo. Acredito que ficou claro, tá certo? Primeiro o A, depois o B, depois o C. Vamos fazer direto. Então, qual é o valor de A? O valor de A sempre é o termo que fica próximo do x2, que multiplica o x ao quadrado, tá certo? Então, no caso, o valor de A é menos 3. Pessoal, não é 3, é menos 3, tá bom? Não esqueceu o sinal. O valor do coeficiente B. O B sempre é o valor que multiplica só o x. Então, B, no caso, é 4. Mais 4, não se coloca o sinal quando é positivo. Então, é só 4. E o C é o número que fica sozinho, é o termo independente. No caso, é 1? Não é 1. É menos 1. Isso é importantíssimo. O valor do coeficiente C é menos 1. Não esqueceu o sinal, tá bom? Então, ficou bem simples. Vamos para o item C, então. Pronto, então vamos lá. Quem é A? Qual é o valor de A? O A é o valor que multiplica x ao quadrado. Então, vamos lá. Opa! Cadê, professor? Cadê o número que multiplica o x ao quadrado? Quando não tem nenhum número aqui, quer dizer que o A é 1. Professor, por que é 1? Porque quando eu multiplico uma vez o x ao quadrado, vai continuar x ao quadrado. Então, toda vez que não tiver o valor do coeficiente A, ou qualquer outro, né, não tiver aqui o do B, significa que o valor é 1. Então, o valor de A, nesse caso, é 1. Ok? Colocar de azul. Então, o valor de A é 1. O valor de B. O valor de B é o termo que multiplica x. Então, o valor de B é menos 6. Então, o valor de B é menos 6. E o valor de C é o número que fica sozinho, que é o 2. Ok? Então,
Então, nesse item C, toda vida que não tiver o valor do coeficiente do lado da letra, quer dizer que é 1. Compreendido? Então, vamos para o último item, o item D. E agora, pessoal, o item D. O item D está um pouco confuso. O item D não está nessa forma dos outros itens, ó, tudo bonitinho, todos os termos antes do zero, tá vendo, ó? Nesse caso aqui, ó, não tem nem zero. Por quê? Porque o item D não está na forma geral. Para você poder identificar os coeficientes precisamente, você tem que colocar na forma geral, tá certo? Então, esse item, como você pode perceber, não está na forma geral, ó. Ax ao quadrado, depois o valor de bx, ó, já tem a igualdade. Do outro lado é para estar só o zero, ó. Nesse caso, o item D não está na forma geral ou reduzida, você tem que colocar. Vamos colocar, então, na forma geral. Então, o primeiro termo é o termo de ax ao quadrado. Então, aqui já está, ó, menos x ao quadrado. Então, a gente coloca assim, ó, menos, vou colocar de vermelho, colocar de preto o x, menos x ao quadrado. Depois vem o valor de bx. Bx é o valor que está aqui, ó, menos 8x, mas só que ele está no segundo membro, ó, depois da igualdade. Então, o que vai acontecer com esse termo? Esse termo tem que ir para o primeiro membro. E quando acontece isso, o que acontece com o sinal desse termo? Em equação, tanto do primeiro como do segundo, toda vida que um termo muda de membro, ele troca de operação, troca de sinal. No caso era menos, vai ficar mais, então vai ficar mais 8x, vai ficar mais 8x, certo? E por fim, o termo independente, que é o 2. O 2 também tem que estar no primeiro membro, que é o C. Então, esse termo também tem que partir para o primeiro membro. Da mesma forma, era mais 2, vai ficar menos 2. Como não ficou mais nada aqui do outro lado, que eu tirei todos esses dois termos, tirei todos os termos, então do outro lado ficou nada. Ficou o quê? Ficou zero. Então, isso tudo é igual a nada. Isso tudo é igual a zero. Agora sim, a equação está na forma geral. X ao quadrado, x e o termo independente, tá vendo? Agora sim a gente pode identificar quem é A, B e C. Pois vamos fazer isso. Pronto, então quem é A? O A é o termo que fica próximo do x2. Como não tem nada, como eu falei, quando não tem nada é 1. Mas nesse caso tem um sinal negativo, então é menos 1, tá bom? Porque tem um sinal de menos aqui. O termo B, o coeficiente B. O B é o que acompanha, que multiplica o x. No caso é mais 8. Coloca só 8. E por fim o C, que é o menos 2. Tá certo? Então, toda vez que a equação do segundo grau não estiver na forma geral, você tem que colocar. E toda vez que um termo trocar de membro, ele troca de operação, ele troca de sinal. Tá bom? E chegamos ao fim de mais uma videoaula do canal Passo a Passo. Se você gostou, dê um joinha. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição no nosso canal. Eu agradeço demais, tá bom? E se você quer ajudar o professor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá certo? Divulgue o canal Passo a Passo. Eu agradeço demais, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima.